Copy trade e robôs. O que é cada um? São a mesma coisa, afinal de contas? Ou se algum dos dois é melhor? Vou falar tudo para vocês agora nesse vídeo. Galera, tá todo mundo falando sobre o tal do copy trade, estourou, virou de fato modinha e eu deixei um pouco a poeira baixar para vir falar nesse assunto. Eu tento às vezes erradamente, né? Eu tento fugir de polêmicas porque eu não quero me envolver com polêmicas, mas acho que é justo eu vir falar, esclarecer alguns pontos sobre o que é um copy trade, né? O que é um robô, se são a mesma coisa, se não são. Tem muita gente falando besteira por aí, gente com experiência, com nome no mercado e com status aí de grande especialista fazendo cagada. Vamos lá, primeira coisa, o que é copy trade e o que é robô? Não existe na literatura nada separando uma coisa da outra. Também não existe nenhuma regulamentação de uma ou de outra, tá? Para a justiça ou pro mercado, né? Para a CVM, vamos falar assim, a nossa Comissão de Valores Imobiliários, os dois são a mesma coisa. Mas na prática são duas coisas completamente diferentes. Copy trade é um trader, ser humano, operando para ti. Clicando. Onde ele opera, onde ele clica, né? O ativo que ele compra, no preço que ele compra, vai mandar uma ordem para que tu faça. Se esse trader perder a cabeça, se enlouquecer e sair comprando um monte de coisa, se alavancando, fazendo um monte de operação errada, isso vai reproduzir na tua conta. Ou seja, quando tu tá operando com copy, tu tá exposto não só ao mercado como um todo, não só a uma estratégia de renda variável, mas tu tá exposto ao ego, à emoção, a um dia ruim, tu tá exposto à indisciplina, à falta de gerenciamento, todos estes fatores de um ser humano. Tu estás dependente, tu é dependente de como está aquele ser humano naquele dia. Tu tá pegando teu dinheiro, colocando na mão de outra pessoa para que ela faça o que ela quiser de fato com o teu dinheiro. Isso é um copy trade. E a gente viu recentemente que isso está dando muito, mas não é pouco não, é muito errado. Temos aí 3 dos maiores especialistas do mercado em day trade, com o maior número de seguidores na internet, quebrando os clientes, com estratégias que não estão trazendo resultado, com resultados muito, mas muito divergentes entre o que é divulgado e o resultado da final da conta dos clientes, com promessas mirabolantes e entregas absolutamente contrárias às promessas. Vimos aí recentemente uma trader quebrar praticamente todos os seus clientes, levando eles a um prejuízo gigantesco, bem maior do que eles esperavam. Então, a gente tem visto que o copy trade não tem funcionado bem. Francisco, mas tem bons copy trades? Tem, até dar um erro. Até dar alguma coisa errada. Por quê? Repito, gente. Quando tu tá num copy trade, é uma pessoa operando. E tu tá exposto a o que ela for fazer. Então, ainda assim, mesmo que exista algum sem promessas mirabolantes, que opere direitinho, com gerenciamento, com disciplina, a qualquer momento pode acontecer diversas eventualidades. Diversas. A gente está exposto a muita coisa no mercado. E a gente estar exposto, além de tudo isso, ao ego, emoção, pressão que um trader sofre, eu acho desnecessário quando a gente tem uma outra opção, que é o robô. Qual é a diferença entre o copy e o robô? O robô não vai executar uma operação na minha conta? Uma estratégia de outra pessoa na minha conta? Sim, mesma coisa que um copy trader. Sim. Agora, a diferença é que o robô, tu não está exposto ao ego, tu não está exposto à pressão, tu não está exposto à indisciplina, tu não está exposto a sentimento, a emoção, a medo, tu não está exposto a nada disso. Porque o robô não sente nada disso. Ele vai executar aquela estratégia, aconteça o que acontecer, haja o que houver. Ele vai executar a estratégia. Se eu brigar agora com a minha esposa e vier operar, eu posso fazer 1000 cagadas. Mas os meus robôs, eles estão nem aí se eu briguei com a minha esposa, se o meu filho está doente, eles não querem nem saber. Eles vão fazer as operações que devem ser feitas.
Outra grande diferença, e talvez seja a principal aqui, entre robôs e copy trade, é que robô tem histórico, na sua grande maioria. Copy trade, eu até hoje não vi ninguém apresentar um histórico de 6 meses, que seja, 1 ano. Não conheço ninguém que tenha apresentado um histórico como esse. Agora, robô, se pegar o meu exemplo, por exemplo, eu tenho 4 anos mostrando os resultados dos meus robôs. 4 anos. Isso está em destaque, resultado dentro da conta da corretora. Já descontado todos os custos e emolumentos e o que tu quiser. Tá? Já está lá descontado dentro do site da corretora. Tá? Uma conta que começou com R$2.000 e nunca quebrou, operando somente com as minhas estratégias, os meus robôs. Tem 2 anos e meio dentro de uma plataforma com os resultados auditáveis, tudo certinho de conta real. Uma conta como se fosse a conta de um cliente. Ou seja, imitando completamente como se fosse o resultado de um cliente. Porque essa conta é como se é exatamente a conta de um cliente. Então, tem 2 anos e meio de histórico. Robôs têm histórico. Robôs têm histórico de backtest. Sim, de fato, o backtest não bate com o resultado de conta real? Não, não bate. Vai sempre ter uma diferença que já está calculada muitas vezes quando a gente faz uma apresentação de resultado. Por exemplo, como eu já opero há muito tempo, eu sei exatamente a diferença que eu tenho entre conta real e backtest. Então, quando eu trago algum resultado de algum robô, eu já trago com essa diferença. Por quê? Porque o meu propósito aqui não é criar um excesso de expectativa em ti. Não é te vender diferente do que a maioria dos copy trades acabam vendendo por aí, te vender aquela ilusão. Ganhe R$2.000 por dia, faça R$700 todo dia com o meu copy trade. Não. Por quê? Porque o meu objetivo aqui é longevidade. É te manter vivo por muito tempo no mercado, para que a gente consiga colher aqueles momentos ideais, aqueles momentos muito bons. Então eu preciso alinhar a tua expectativa ao que de fato acontece no mercado. Então não vai ter promessas mirabolantes. O que vai ter é resultado fidedigno com aquilo que acontece. Então vai ter demonstração muito de drawdown, de comparação de resultado de conta real com resultado de backtest histórico, porque eu consigo fazer isso, porque eu tenho histórico de conta real. Então eu consigo mostrar, olha, o backtest deu tanto e na conta real deu tanto. Essa é a diferença. Tem outro porém entre robôs e copy trade que é muito importante, que é o tal do capacity. O que é o capacity, gente? O capacity é o quanto suporta o mercado de pessoas operando no mesmo ponto. Vamos imaginar que tem 1.000 pessoas aqui querendo comprar canetas, tá? Canetas. Eu tenho 1.000 canetas. Porém, as 100 primeiras pessoas que comprarem, eu vou vender a R$10. As 100 pessoas seguintes, eu vou vender a R$11. As 100 seguintes a 12 e assim eu vou. Por quê? Eu vou medindo oferta e demanda. Quanto mais demanda eu tenho por um produto e menor vai ficando a oferta, mais caro esse produto fica. Ou seja, eu tenho poucas canetas para vender para muitas pessoas. Essa caneta vai ficar cara. É isso que acontece com o mercado. Se eu tenho 1.000 pessoas querendo comprar a um preço, mas eu tenho só 200 pessoas querendo vender naquele preço, só 200 vão comprar. As outras 800 vão ter que pagar mais caro. É isso que acontece quando a gente extrapola demais o capacity de uma estratégia ou de um copy. E a gente viu isso acontecer recentemente em inúmeros casos. Tem aqui, ó, Reclame Aqui, tá lotado de reclamações sobre isso. A gente viu o caso aí de uma slipagem que quebrou os clientes, né? Justamente porque havia muita demanda para pouca oferta. Por que existe uma diferença entre o resultado de um cliente e de outro cliente? Porque o primeiro cliente ele conseguiu pegar a caneta a R$10, mas tem cliente comprando a 20. E aí que está o problema. Porque muitas vezes estes copies são scalpers. Porque o scalper vende muito mais. Porque é muito mais fácil e vendável eu te vender uma estratégia com 80% de taxa de acerto do que te vender uma com 35%.
Porque a maioria das pessoas ainda vai achar, não, se 35% de taxa de acerto, isso nem é vitorioso. É claro que é, porque quando eu ganho muito mais do que quando eu perco. Agora, um scalp que acerta 80% das vezes, quando perde, perde muito mais. Entendeu a diferença? E aí, quando eu tenho um scalp com muita gente entrando, olha o que acontece. Eu vendo essa caneta, ou melhor, eu compro a caneta por 10 e tem gente comprando de mim depois por 20. Então, eu que sou o dono do copy, tô vendendo, tô saindo da operação pro meu cliente tá entrando. O meu próprio cliente tá me dando liquidez para entrar na operação. Isso é absurdo. Isso acontece muito no copy. Agora, Francesco, num robô isso pode acontecer? Pode também. Se eu criar um robô de scalp e botar 5.000 pessoas para dentro, isso vai acontecer também. Porém, a gente não tem visto isso acontecer com robôs. A gente tem visto isso acontecer com copy. Então, Francesco, qual é a segurança que eu tenho, na verdade, de operar com robô ou com copy? Se tu está falando que o problema de capacity pode acontecer nos dois. Sim, o problema de capacity pode acontecer nos dois. Mas tu lembra dos outros? Ego, medo, rancor. Acontece, trade de rancor, claro, pô, e muito. Indisciplina, um dia ruim, falta de gerenciamento, enfim, ego, emoção, tudo isso a gente está exposto quando a gente está no copy. Agora, um robô não tem nada disso. O robô tu sabe exatamente quanto tu pode perder, porque tu pode estabelecer limites de prejuízos. Um robô tu tem histórico, enquanto um copy tu tem, na maior parte das vezes, somente promessas. Somente aqui, ó, ladainha. Ah, Fernando, mas robô não funciona. Eu escutei falar que robô não funciona. Não, não funciona. O fundo com maior rentabilidade na história do mundo opera com matemáticos, é óbvio, né? São PhDs. Não pense que é um traderzinho lá do interior de Rio Grande que opera nesses fundos. Não, são PhDs, mas operam com robôs. Cada vez mais o mercado está operando com robô. Cada vez mais os fundos, a gestão de fundos está migrando para operações automatizadas com robô. Pensa comigo, quantos indicadores, quantas estratégias, quantas operações um ser humano consegue acompanhar? Pensa comigo, qual a chance de uma estratégia quebrar? De uma estratégia parar de funcionar? Agora, qual a chance de 10 estratégias pararem de funcionar? De 20 estratégias, de 30 estratégias pararem de funcionar ao mesmo tempo? Tá vendo a diferença entre copy e robô? Com robô eu posso ter 20, 30, 40 estratégias operando, enquanto com o copy eu tenho uma, duas. Quantas estratégias um ser humano é capaz de acompanhar ao mesmo tempo? Quantos ativos um ser humano é capaz de acompanhar ao mesmo tempo? Eu consigo operar índice, dólar, BIT, WSP e mais tantos ativos. Eu opero o mercado internacional ao mesmo tempo que estou operando o mercado nacional. Eu opero às 3 da manhã enquanto eu estou dormindo. Porque eu consigo. Por quê? Os meus robôs que estão operando. Sem ego, sem medo, sem rancor, sem indisciplina, com gerenciamento. É muito mais simples, é muito mais confiável, tem histórico, tem bloqueios de segurança. Não tem como comparar robô com copy. Apesar do mercado entender que é a mesma coisa, são duas coisas completamente diferentes. Tem mau caráter vendendo robô? Aos montes. Tem gente boa vendendo copy? Acredito que sim. Agora, dizer que os dois são a mesma coisa, não são. Eu fiz questão de mostrar isso para vocês para separar o que é uma coisa e o que é outra. Porque me cansa essa história de dizer e acharem que os dois são iguais, quando não são. Se tu entendeu bem o que é um robô, o que é um copy, cara, curte aqui. Se tu já operou, já usou copy, já usou robô, se tu tem interesse em usar, comenta aqui qual é a tua dúvida. Que mais sobre robôs tu quer conhecer, tu quer saber, para que eu possa te ajudar. E também me orientar sobre que conteúdos produzir para vocês aqui, tá? Eu espero de fato que vocês tenham gostado do conteúdo, tenham entendido bem ali o que é uma coisa e outra. E, gente, contem sempre comigo, tiverem qualquer dúvida sobre robô, seja no aspecto geral ou então até mesmo sobre os meus robôs,
pode perguntar, pode me chamar e vamos trocar uma ideia, beleza? Um grande abraço, espero que vocês curtam o vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, gente!